Oi, Dimas. Tudo bem? Finalmente. Foi melhor É sempre essa luta, né? a luta. Mas a Valeu, gente é persistente, né, Dimas? valeu. Então Verdade. tá certo. Bom, gente, nós já estamos, né? Eu vou. Hoje a ideia é fazer uma apresentação rápida e em ato contínuo a gente já passa a palavra para o professor Dimas, que eu gostaria de agradecer mas sempre presente, né, e fundamental esse evento, esse talvez seja o último do ano, para a gente fechar com chave de ouro. Fechar e abrir, porque o evento ele estará sendo transmitido, já está sendo transmitido também pelo canal institucional do PPGMAD. Então, para os colegas que são de fora e que não nos conhecem, nós somos todos que estamos organizando, né? Esse é um espaço que a gente intitulou de Festival das Epistemes Vivas. É um espaço-tempo reservado à apresentação de estudos e pesquisas, resultados de pesquisas em andamento, do doutorado e do mestrado, pesquisas concluídas, derivadas da linha, mas não só isso, óbvio. E também a gente tem privilegiado, aberto esse espaço para, em princípio, para os nossos mestrandos e doutorandos e os professores da linha de epistemologia ambiental, que é uma das linhas do programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná. Então, nós estamos. A minha ideia hoje é uma ideia festiva, com a presença do Dimas, que vai nos brindar com essa. Sempre eu conheço do Dimas, sempre vai ser um espaço de diálogo. Acho que o Dimas de rima com essa posição, sempre dialógica, sempre convidativa para a participação, para a escuta, enfim, para o diálogo de verdade. Então, esse é o espaço que a gente sempre privilegia. Eu sou José Edmilson, também sou professor do programa, e atuamos, a ideia também é de divulgar o que o programa faz, dentro daquela perspectiva da divulgação, né, de uma ciência, um diálogo de saberes e de conhecimento, ancorado nessa ideia de publicidade, né? Essa é uma questão cara, muito presente nos escritos e nas reflexões do Dimas, e que a gente, de certo modo, põe em prática isso, né? Coloca esse momento para exercitar, não só falar, não só discursar, mas tentar demonstrar isso, que é o mais importante. Então, eu vou pedir licença ao Dimas, porque eu queria fazer uma abertura musical, já para a presença do Dimas, e a canção é uma canção nossa, com a composição nossa, né, que traduz toda essa discussão da América Latina, que é uma discussão fortíssima para nós e para mim em particular, né? Porque tem a ver com a minha história, com a minha ancestralidade. Então, eu convidei o meu irmão, que é cantador, o Enes, a gente ia fazer ao vivo, mas ficou muito ruim em função da internet. Então, a gente gravou um vídeo e eu vou apresentar aqui para vocês. E o Enes, meu irmão caçula, ele é muito ligado à música, é formado em história também, professor também. E a história dele é igual à minha, né? A ancestralidade. Então, a nossa música, ela traduz isso. Embora eu tenha feito a composição da música, o arranjo e toda a batida, né? Bem latino-americana, ela foi uma criação dele. Então, eu vou pedir licença para fazer essa abertura, mas isso em homenagem ao Dimas, porque realmente é uma satisfação
que você esteja aqui, tá bom? Então, vou pedir essa licença para compartilhar aqui o... Pachamama, 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 Pachamama. Quem dera ser um poço seco, sem água, sem humus no chão, bem melhor que ser fonte de água pura, não tocada pelo irmão. E Pachamama, 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 Pachamama. Quem dera ser uma serpente venenosa feito cão, bem melhor que ser uma semente que envenena nosso chão. Pachamama, 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 Pachamama. Quem dera será Pachamama, vida humana preservar, bem melhor que ser a vida humana, Pachamama maltratar. E Pachamama, 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 Pachamama. No balanço remanso das águas, no compasso do mar, preservar, proteger, Pachamama, Pachamama cuidar. E Pachamama, 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 Pachamama. Edmilson. É isso aí. Esse é o canto da Abya Yala, né? Para os povos originários da América Latina. É isso. Então, Dimas, com você, fique à vontade. Espero que tenha gostado dessa homenagem musical. Por favor, é um prazer revê-lo, viu? Com Sem certeza. microfone, Dimas. Com certeza, Edmilson. Eu até estava ouvindo com muita satisfação e emoção e pensando que você conseguiu uma bela síntese entre Alceu Valença e Zé Ramalho aí.
para fazer jus às tuas raízes, né, nordestinas, pernambucanas, né? E muito bonita a música, com certeza. Agradeço a tua gentileza de estar nesta linha de continuidade, né, dos trabalhos nesse ano que tem sido particularmente muito difícil para todos, né? E incluindo aí as atividades acadêmicas, né? Essas restrições de ordem familiar, pessoal, coletiva, né? Mas ainda bem que as tecnologias elas conspiram a nosso favor nesse caso, né? E eu acho que essa é uma ponte importante para a gente manter minimamente, né, o diálogo e fazendo aí, digamos assim, votos, né, de que em breve, né, nós tenhamos aí possibilidades de superar, né, essas limitações, né? Então, eu não sei se é o caso de já a gente dar início, né, uma breve apresentação, eu não espero não cansá-los e cansá-las, né? E eu gostaria, então, de explicar algumas razões de porquê desse tema, né? Explicar o contexto dessa produção e as razões e as origens, né, desses temas, desses textos, e particularmente aquilo que motivou, né, a sugerir para o Edmilson o título desse tema, né, outros tempos, outras epistemes para as ciências sociais latino-americanas, né? E é bem interessante, né? Os mais jovens que estão me ouvindo, possivelmente daqui a alguns pares de anos, alguns anos, se continuarem, espero que continuem nas lides intelectuais, acadêmicas, profissionais, vão se dar conta de algumas questões bastante interessantes a respeito da insistência consciente ou inconsciente de certos temas que nos acompanham a vida inteira. Enquanto eu preparava um pouco essa minha fala, eu fiquei no túnel do tempo, né, tentando identificar justamente essa linha de continuidade que não é linear, né, ela é atravessada também de outros eixos, de outras preocupações intelectuais, em função dos contextos, das experiências de vida, né, das inserções profissionais, e nesse caso eu destacaria principalmente essas atividades acadêmicas, mas não apenas, né, atividades também de uma certa, eu diria assim, ativismo social, né, que nós então cunhamos através uma certa categoria da ecologia das práticas, né, também, né, que acompanham as nossas atividades intelectuais. Isto não é um privilégio meu, mas sim de todos aqueles que, num certo sentido e em alguns momentos da vida, são despertados por esta relação, né, entre aquilo que o Pablo Gonçalves Casanova dizia, a relação entre a construção de conceitos e a construção da realidade. Eu achei muito bacana essa fórmula do Pablo Gonçalves Casanova, que é um guru, né, mexicano, já com mais de 90 anos, 95 anos, e que ainda está super ativo, né? Eu tenho notícias dele pelo Henrique Leff, né, que ele continua ativo, dialogando, é um ser eclético, com muita criatividade, ele se aventurou no domínio aí da teoria da complexidade também, e é inspirador, né, das teorias do pensamento latino-americano, fazendo jus a esta reivindicação de um pensamento autóctone latino-americano, estando na origem, então, de todo esse movimento rico e denso, né, que tem dado consistência à produção do conhecimento na América Latina, seja ele institucional, do ponto de vista das agências de conhecimento, sejam eles os conhecimentos, né, assim, difusos, né, e
culturalmente enraizados, que são inspiradores nessa própria produção do conhecimento, e que isso é muito latino-americano, bastante, eu diria assim, não em oposição, mas bastante distante do escolasticismo, né? Daquele exercício escolástico que é monástico, né? Desculpem a rima, mas que é monástico, porque é um pensamento que se desenvolve nas escolas, nos monastérios, né? A escolástica é uma escola ligada ao pensamento monástico, né? De sistematização do pensamento aristotélico, grego. Então, eu gostaria de dizer um pouco para vocês o porquê, né, desse alinhamento desses textos que coincidem um pouco com a história da nossa reflexão e dos nossos trânsitos em vários contextos culturais e geográficos, né? Brasileiro, chileno, né, onde eu vivi também, europeus, né, na Bélgica, né, e justamente na Universidade Católica de Louvain, que é uma universidade bastante interessante, porque ela é cosmopolita, ela reúne estudantes do mundo inteiro, né, é um espaço de diálogo muito criativo, muito interessante, e também passei um certo tempo lá na Suíça, em Genebra, Instituto de Desenvolvimento, e tudo isso foi compondo, né, depois com o nosso retorno ao país, etc., compondo esse mosaico de um retorno permanente a algumas questões que estavam na origem, tanto das minhas práticas, né, principalmente no Chile, e também da minha formação, porque eu acabei cursando no Chile economia política, mas também um semestre na sociologia, e na Bélgica eu retornei à sociologia, e naquele então, nos anos 70, estava posta a questão da sociologia do desenvolvimento, ainda como eco daquilo que eu vou apresentar daqui a pouco, nos tópicos, né, sintéticos do meu texto, que tem a origem em 2015, né, que foi publicado na revista Polis, lá no Chile, que são as ciências sociais na América Latina, o permanente e o transitório, perguntas e desafios de ontem e hoje. E é o que acabou me motivando um pouco, instigando este tema da nossa fala de hoje, com o Edmilson, né, comunicando a ele perguntou, afinal, qual seria o título que a gente daria para essa fala. Me chamou particularmente a atenção um artigo que foi escrito agora, recentemente, pela Flaxo, do México, né? E que se intitula A Agenda das Ciências Sociais. Então, esses dois textos eu os apresentei como os textos de referência básica, um pouco para a nossa discussão, o diálogo de hoje, né? E aproveitei, então, a também oferecer alguns textos de apoio para aqueles que, eventualmente, se interessam em ampliar ou aprofundar esse debate, né, da questão do desenvolvimento, das crises societais, né, das sociedades periféricas, sociedades latino-americanas, né, que estão indicados. Eu até enviei em PDF também, que é um pequeno texto do Pablo Gonçalves Casanova, né? 3 textos que estão num pequeno livro que chama como pergunta Epistemologia e Política, e que se existe uma epistemologia latino-americana, né? De 3 filósofos a rigor. Hugo Zemelman, ele é filósofo, mas ele é sociólogo também. É um grande pesquisador da UNAM, né? Horácio Cerruti Gullberg, que eu já tive a oportunidade de encontrar, inclusive é um filósofo bastante interessante, que discute muito a filosofia latino-americana. E um terceiro, né,
que é o Francisco Pinhon, que trabalha com a questão de culturas, valores éticos e modernidade. Então, né, eu também encaminhei para vocês, lembrando que entre 2010 entre 2007 e 2010, eu participei de uma pesquisa com o NEPAM da Unicamp, com a Leila da Costa Ferreira e um grupo de pesquisadores, justamente num projeto, né, que foi depois publicado num livro que se chama Questão Ambiental na América Latina, né, e que compunha, então, o resultado da pesquisa, que levou 3 anos, e que foi publicado nesse livro, e que eu participei com um capítulo que se chama Interdisciplinaridade e Ambiente na América Latina. E não por acaso, já nesse período, eu acabei sistematizando a produção do conhecimento nessa perspectiva da construção interdisciplinar, e com muita ênfase na questão socioambiental, de algumas agências latino-americanas, né, que são a CEPAL, a Claxo, a Flaxo e o PNUMA. Então, eu sistematizei a produção desse conhecimento, né, no período, evidentemente, que ia até 2008, 2009, quando nós recolhemos o histórico dessa produção, mas que é uma constante, né, nessas agências de conhecimento, e que, né, por coincidência, agora em 2020, a Glória del Castillo, alemã, e a velha Cecília Bobes, que são, uma é a diretora da Flaxo do México, e a outra é pesquisadora da Flaxo, que ao longo desses 50 anos, a Flaxo acabou formando mais de 10 mil pesquisadores na América Latina. É um programa fantástico, né, ligado à Unesco, e que justamente foi criado em 1957 no Brasil, foi lançado, e na época gloriosa do JK, dos 5 anos em 50, né? E que foi o apogeu simbolicamente muito importante desta ideia nacional desenvolvimentista ligada ao pensamento da CEPAL, pensamento autóctono, etc. Então, só para situar um pouco esta questão de por que nós sempre acabamos voltando para esses temas, a gente não tem como se livrar deles, né? E para complicar mais, ou para trazer outros ingredientes nessa direção, né? Nós, na nossa pesquisa, né, que se chama Conflitos do Socioambientalismo desde as Margens, né, as intermitências do desenvolvimento e da democracia na América Latina, juntamente com um outro texto que nós havíamos, que foi publicado no Chile, um livro organizado pelo Fernando de la Quadra, que é um sociólogo chileno, e que ele publicou lá em Valparaíso, numa editora chamada RIL, R-I-L, sob o título de Intelectuais e Pensamento Social e Ambiental na América Latina, né? E nós publicamos também uma parte do texto que nós desenvolvemos juntamente na linha de pesquisa, né, de epistemologia ambiental, e que foi tema da oficina 4, né, da turma 12 e 13, né, principalmente da 13, e com o título de As Metamorfoses do Desenvolvimento, breves considerações históricas das concepções dominantes e suas ressignificações político-culturais e críticas, né, desde a América Latina. Então, vocês vejam que, sem ter muita pretensão, né, a gente acabou reunindo um elenco de temas e de práticas que nos remetem novamente a essa questão da relação entre desenvolvimento, sistemas sociais, a questão socioambiental e as crises das sociedades latino-americanas. Feito essa introdução, eu me permiti, então, para ser relativamente objetivo, não cansá-los demasia, né? Eu, então, trabalhei com tópicos, sintetizando
a rigor, o conteúdo do meu texto, né, que são as ciências sociais da América Latina, o permanente e o transitório, perguntas e desafios de ontem e de hoje. E, de fato, no fundo, o que eu estou tentando, quero deixar isso desde já estabelecido entre vocês, para nós todos, como é que nós podemos trazer essa reflexão para as estratégias das agências de conhecimento, como as da Flaxo, por exemplo, e daí porque a indicação desse texto, que é um texto muito competente, é um texto que identifica a problemática em torno das quais e para as quais as ciências sociais têm que buscar, pelos desafios, a busca de respostas, ou pelo menos saber enunciar questões importantes de pesquisas em termos estratégicos. E é um pouco nesta linha de comparação e de aproximação, de diálogo entre esses dois textos que eu vou tratar de, no final, trazer com algum grau de obviedade, de explicitação, aquilo que é uma questão central e que nos desafia a todos nós, individual ou coletivamente, como pesquisadores, como formadores, como também aprendizes, sejam do ponto de vista discente ou docente, que é a questão central ligada aos, digamos, não só a projetos teórico-metodológicos das ciências, mas, no fundo, a pergunta ligada para que serve a ciência, né? E que ciência que nós produzimos. Embora esse debate fosse um debate que mereceria um aprofundamento num outro momento, está ligado à questão da ética da produção do conhecimento, né? Ela nos, digamos assim, aparece como uma questão central e que, ao mesmo tempo, vai nos indicando os limites da própria produção do conhecimento, visto na perspectiva exclusiva de uma agência de conhecimento que é acadêmico-científica. Porque, por mais, por exemplo, que agências do tipo CEPAL, Claxo, Flaxo, PNUMA e outras, né, têm uma proposta de intervenção social, eles se esbarram com as mesmas restrições, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos nas universidades, né? Então, a questão não é tanto a questão da capacidade de resiliência que essas agências têm de se conectar a temas de pesquisa postas pela realidade social ou pela crítica social. Não é, eu acho que, no fundo, todas as agências têm essa capacidade de resiliência. Mas a questão que eu me coloco no final, talvez para o debate, é como fazer que essa resiliência encontre eco no sistema da aplicação desse conhecimento, visando as transformações sociais. Acho que esse é um desafio que está posto para todos nós. E vejam bem, eu não reivindico nenhuma virtuosidade ao apresentar essa questão, né? Ao contrário, também me coloco como um sujeito perante esses obstáculos, né? Identifico que os nossos programas também se enfrentam com essa mesma dificuldade, e não se trata de desmerecer, né, o mérito e as intenções nossas e desse coletivo e dessas agências de produção do conhecimento, porque, né, nota-se pelo artigo da Flaxo uma excelência do ponto de vista da formação desses pesquisadores, da capacidade teórica e metodológica de formular como novidades as novas questões postas pela sociedade, né? Pela realidade no sentido amplo. Mas eu acho que isso nos coloca como um desafio estratégico, não sei se ele é intransponível, né? Não sei se ele é justamente, se ele aparece
na linha do horizonte, como diria o Galeano, que, né, justamente a utopia ela serve para seguir caminhando, porque uma vez que eu me aproximo, o horizonte se distancia, a utopia vai se distanciando, mas justamente essa é a razão de ser, de persegui-la, né? É para a gente poder caminhar. Não sei se se trata disso, né? Que é o pote de ouro lá no arco-íris, né? Que cria uma série de ilusões também sobre o alcance da teoria, o alcance da ciência. Mas eu acho que é um desafio que está posto para nós. E esse desafio implica, portanto, tentar alguns caminhos que são realmente desafiadores para projetos estratégicos da produção do conhecimento. Dito isso, nós podemos depois retomar no final, né? Eu já antecipei um pouco a questão central, né? Como guia para uma reflexão, um aprofundamento, ou pelo menos para a gente carregar conosco essa preocupação, né? Mas eu, então, gostaria de apresentar agora, de uma maneira um pouco mais sistemática, alguns elementos centrais que estão presentes nesse texto que eu fiz em 2015, mas que eu acho que permanece, num certo sentido, bastante atual. Não porque eu tivesse esse poder profético, mas porque eu acho que está muito ligado ao próprio título do artigo, que diz o permanente e o provisório, né? Quer dizer, aquilo que permanece e aquilo que passa, né? Como temas desafiadores da pesquisa, da teoria social, principalmente, né? Então, eu inicio, então, o meu texto dizendo que as perguntas ao desafio das ciências sociais, elas trazem implícitas algumas questões, ligadas, primeiro, a alguns aspectos estruturais, ou seja, eles são de ordem histórica e epistemológica, das dimensões societais, ligadas às formações sociais latino-americanas, né? Muito caracterizadas por aquilo que nós já enunciamos em diversos momentos nos nossos debates, e que se deve muito a um conceito elaborado pela própria CEPAL, que esses aspectos estruturais, eles são, digamos assim, configurados histórica, social e politicamente na América Latina por aquilo que os cepalinos chamavam de heterogeneidades estruturais, né? Ou seja, são sociedades muito desiguais, que têm um passado e uma origem colonial. E essa configuração escravista, inclusive, essas configurações, elas, nesse caso, têm um imprinting, né? Uma marca crucial, e por isso que se chamam de estruturais ou estruturantes, né? E um outro aspecto ligado a uma outra dimensão, que se referem àquilo que nós chamamos de dinâmicas representacionais de entendimento dessa realidade, né? Configuradas ou demarcadas por disputas de sentidos, instituídos e legitimados, né, pelas agências de produção do conhecimento, e a sua tradução em debates públicos, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas agências do conhecimento, né? São os chamados conhecimentos difusos. Então, essas duas dimensões, elas estão postas como desafios implícitos para pensar a questão das ciências sociais. Então, essas duas dimensões, elas definem padrões eventuais, circunstanciais, de como se mantêm, se anulam e se transformam esses eventos em circunstâncias intelectuais, né? E, panoramicamente, nós poderíamos considerar que nos últimos 70 anos, digamos, abordando a questão dos anos 50 até agora, né? Teríamos aí a Idade de Ouro, da gênese dessa discussão nos anos 50, né? E que
num certo sentido, se desdobram até hoje, são questões postas como permanentes, né, nesse debate. E elas sucedem-se, né, a partir disso, novidades e permanências na produção de ideias e de conhecimento no interior das ciências sociais, impregnando as diversas agências de conhecimento na América Latina. Esses temas em questão são marcados pelos desafios do desenvolvimento nacional, pelos problemas de planejamento e gestão política dos estados nacionais, a industrialização e a transformação das condições sociais e relações de produção no campo, né, entendendo o campo como rural, como agrícola, conflitos políticos derivados de um quadro de profunda desigualdade social, panorama de baixa institucionalidade democrática, dificuldade de acesso pelos setores populares a um marco institucional fortemente controlado pelas oligarquias políticas, né? Então, nós temos também esse quadro de fundo que dá um pouco esse frame, né? Esse quadro, né? Dessa maneira, o pano de fundo das teorias sociais, que formulavam diagnósticos sobre as dinâmicas societais, partiam de uma centralidade ditada por concepções de modernização, né? Em que se enfrentavam modelos teóricos do estrutural funcionalismo e do marxismo como modelos teóricos que estavam muito presentes na formulação dessas teorias interpretativas, desses fenômenos, né? E as crises e rupturas que se sucedem no continente nos anos 70 e 80, com a instauração de ditaduras militares, né, que o Guillermo O'Donnell, que era um cientista político, cunhou essas crises, né, e a instauração desses regimes políticos autoritários de Estado burocrático autoritário, né? A teoria EBA, que a gente chamava nos anos 80, né? Que caracterizavam esses estados, esses regimes políticos autoritários, né? E esse quadro, então, dessas rupturas, altera profundamente o quadro do pensamento em torno do desenvolvimento nacional das sociedades latino-americanas, né? Abrindo uma janela importante para a proliferação do pensamento neoliberal sob o comando da racionalidade do mercado e das suas consequências, né? Então, é nesse sentido, né, o texto do Pablo Gonçalves Casanova é de 1996. Né? 1996 é um ano bastante marcado por aquilo que já em 89, 90 e 91 vai acontecer como uma outra grande ruptura do sistema mundo, que é o fim da experiência do socialismo realmente existente, né, que a gente chamava de Sorex, né, e que foi caracterizado simbolicamente pela queda do Muro de Berlim em 89 e o fim da União Soviética em 91. Isso aí deu aso a uma nova reunificação do mundo, vejam bem. Então, quando o Casanova escreve esse texto em 96, ele estava sofrendo os ecos, né, esse bafejar, esse eco violento da onda, né, de uma reapropriação, dessa restauração da internacional capitalista, né, e que vai ter consequências para a formulação de teorias sociais, que logo agora nós vamos nos referir a partir dessa quebra, né, desse trauma, né. E é nesse sentido, então, que esse contexto internacional joga um papel central, né, no bojo de todas essas transformações. E nós chamamos isso, então, desse contramovimento, né, de reapropriação do mundo como reunificação desse mundo. Né? E aí há uma profusão de teorias conservadoras desde o fim da história, né? O choque das civilizações, né? E que é bastante interessante porque me chamou muita atenção uma frase do próprio Gonçalo Casanova que eu me permito até dizer o seguinte, ó, a propósito dessa reapropriação de sentidos do mundo por concepções conservadoras, ele vai dizer o seguinte, ó, os neoliberais e seus associados nos meios governamentais e empresariais ou na televisão e na imprensa
conseguem um apoio magnífico que lhes permite alcançar, e eu digo isso com todo rigor, altos níveis de mentiras complexas. Eu achei muito provocativo essa ideia de que, ao mesmo tempo que houve esta reapropriação de uma modificação do mundo pelo mercado, pelo capital, né, tudo isso veio acompanhado, né, de altos níveis de mentiras complexas. E ele vai demonstrar que essas mentiras, como são formuladas, né, para tentar resolver tudo pelo mercado, e ele vai desconstruindo essa ideia, esse imaginário também conservador, né, de como se o mercado fosse por si só capaz de todas essas virtuosidades, né, justamente para se opor às concepções opostas a eles, né? E é nesse contexto, então, que surge, né, todos nós que já temos alguma idade, já, né, e que, pelo menos nesse período, 90, 91, né, quem não se lembra das consequências da modernidade, né, do Guinness, né, texto canônico, e que o Guinness vem imediatamente responder numa perspectiva não neoliberal, mas eu diria assim, numa perspectiva de encantamento com a globalização. Né? Há autores que se encantaram com a, né? Eu acho que depois o Bauman faz uma meia-culpa, né? As consequências humanas, né? da globalização, né? Ele vai escrever já lá no começo dos anos 2000, né? Ele faz, em certo sentido, uma meia-culpa, né? Os estragos que essa globalização produziu. Né? Mas talvez hoje, né? A ideia não é nós nos opormos a essa globalização no sentido de que as forças conservadoras do neonacionalismo estão fazendo, né? A la Trump, a la Bolsonaro, né? Não se trata disso, né? Mas sim se trata de ter presente aquilo que o David Harvey vai falar, né? Dos processos de acumulação por despossessão, né? E que, num certo sentido, vão caracterizar fortemente esse movimento da globalização e do capital, nessa perspectiva de apropriar-se dos resultados dessa globalização, mas, ao mesmo tempo, produzir uma massa de marginalização social incapaz de ser incorporada, então, né, pelas lógicas dessa racionalidade. Né? E, nesse sentido, então, há uma resistência, né, a esse quadro com moldura abarcadora, né? E essa resistência, né, emerge por meio dos estudos culturais, das teorias feministas e os estudos pós-coloniais, né, e os estudos decoloniais. É uma resposta, num certo sentido, daqueles que ficaram à margem do mainstream, né, das correntes dominantes do pensamento, e que, num certo sentido, vão opor-se a esse ufanismo, né, das teorias fáceis da globalização. Né? E, no fundo, né, e o pano de fundo dessa contestação, ela se ampara na crítica pós-moderna, né, aos universais etnocêntricos, na crise dos paradigmas da ciência pelo pensamento complexo e pelas epistemologias plurais insurgentes dos saberes culturalmente enraizados na África, na América Latina, na Ásia e na Austrália, contra a colonialidade do saber e do poder, né, como nos informam Quijano e o Pignolo. Agora, sobre a ampliação dos espaços e a institucionalização das ciências sociais na América Latina e no Caribe, vamos incorporar o Caribe também, que fica sempre de fora, né? Como a incorporação de novos eixos temáticos e linhas de pesquisa, né? Então, sobre essa ampliação dos espaços, né, institucionalização das ciências sociais, e bem como a incorporação de novos eixos temáticos e linhas de pesquisa, nós postulamos
neste artigo de 2015, a seguinte hipótese. À medida em que as instituições de pesquisa e ensino se abrem ao diálogo, ao debate político e às práticas democráticas, com os setores sociais em direção a uma ciência não corporativa, em suas diferentes formas de produção, difusão e discussão de seus temas de pesquisa e de projetos comunitários, é provável que se incorporem com maior agilidade novos temas emergentes dos conflitos sociais. Mas, diante do texto da Flaxo de hoje, de 2020, eu agregaria um elemento a mais nessa hipótese, que, juntamente com a incorporação, em termos de maior agilidade de novos temas emergentes, porque esse não é o problema, eu acho que, como eu falei no começo, as instituições têm uma capacidade de resiliência e de escuta, capazes de incorporar imediatamente aquilo que a sociedade apresenta como problema. Esse não é o problema, né? Mas que tipo de resposta que está ao alcance das ciências sociais para dar a esses problemas? Essa é a questão central. E por isso que eu incorporaria nessa, como enunciado também, agregando a esse postulado, uma pergunta, uma hipótese, como é que pode incorporar com maior agilidade, mas também com maior efetividade na busca por soluções, por parte também dos atores envolvidos. É aí que mora a questão. Ou seja, a pergunta, então, ela se remete à questão se nós somos capazes de fazer ciência sozinhos. Eu diria que sim. Nós sabemos fazer ciência à nossa maneira, porque nós resgatamos a tradição da história da ciência, os seus métodos. Esse não é o problema, né? Mas na outra ponta fica faltando aquilo que os espanhóis chamam de gusto a más. Algo que está faltando, né? Para dizer, de fato, os limites dessa produção do conhecimento. A questão é, o conhecimento é autossuficiente, ele se basta por si mesmo ao dizer que o mundo é assim, ou assado. Porque nós descobrimos, ou identificamos, pela nossa sabedoria, né, a nossa capacidade de interpretar o mundo. Já nem estou voltando lá, tese 11 do Marx, né, vamos deixar isso de lado também, né? Não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao militantismo, né? Cada um é militante à sua maneira, mas eu estou indagando, né, aquilo que, num certo sentido, está lá na origem do pensamento grego, né? Talvez o Platão tenha culpa disso, que ele fazia questão de separar a episteme da doxa. Talvez ele estivesse certo, né? Porque senão nós iríamos fazer uma sociologia, uma teoria social do botequim. Tudo é válido, né? Mas não exagera, Figueiredo, como diria o Milor Fernandes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa doxa, vamos requalificá-la, vamos chamá-la de sentimento do mundo, vamos chamá-la de vontade de transformar esse mundo na perspectiva dos atores que podem ser sujeitos da pesquisa, mas que não aparecem como tal. E não é uma questão só de convidá-los, é uma questão estrutural, de desenho dos limites daquilo que a gente poderia chamar de uma ciência aplicada. Tá? Então, esse é um debate que eu acho que nós poderíamos retomar em algum outro momento, né? Mas que está posto desde já. Né? E, no certo sentido, há algumas coincidências do nosso texto com o texto da CEPAL, da Flaxo, né? É bem interessante, porque eles têm algumas... É um texto, não sei se você tiver tempo, né, interesse em ler esse texto, mas valeria a pena. É um texto muito bem escrito, né? Mas que se coloca tarefas também que eu acho que são fundamentais até para nós. Não estou descartando esse movimento necessário, né,
de transformação do conhecimento, de resiliência do conhecimento, de adaptação de um conhecimento e de aproximação daquilo que o Gonçalves Casanova dizia, né, da construção de conceitos e de construção da realidade. Né? E, para tanto, né, é necessário, ao aproximar essas duas questões, né, de uma outra que ele vai, no final do seu pequeno texto, nos dizer a capacidade de colocar à prova as proposições e o sentido dos discursos, de ver e não só de imaginar o sentido quimérico da palavra, mas o sentido com que a imaginação tende a ampliar as realidades. Né? Isso aí, né, Edmilson, faz nos lembrar do velho Wright Mills, né, da imaginação sociológica, né? Que não basta você descrever o mundo, é importante imaginar esse mundo. Né? E aí nós voltamos àquela questão de uma teoria da ideologia lá colocada por Georges Duby, que é da Escola dos Anais, que dizia que a ideologia não é o reflexo da realidade sobre o entendimento que temos dela, mas é uma forma de agir sobre ela. É um pouco o que o Gonçalves Casanova vai nos dizer, né? Não é só a quimera da palavra, mas essa possibilidade da palavra transformar o mundo também, por um sistema de ação. Né? Ou seja, aproximar a construção dos conceitos, que a Flaxo vai dizer que não se trata de você trabalhar com a dimensão das categorias, mas que as categorias elas têm que ceder lugar a uma estratégia relacional entre teoria e realidade, entre conhecer e fazer. Mas esse desafio está posto na Flaxo também. Atenção. Né? Então, o que eu queria dizer é que a própria Flaxo ela se coloca, né, uma agenda, e por isso que se chama o texto de agenda, né? E que, justamente, ela se propõe a fazer um balanço das teorias existentes. Pensar na revisão das velhas teorias à luz dos fenômenos e problemas de hoje. Pensar em novas teorias desde uma perspectiva da complexidade, multi-interdisciplinar. Então, há uma abertura, de fato, né, dessa agência, a esses apelos, mostrando que, de fato, essa realidade é desafiadora e que já não basta o arcabouço das antigas teorias para buscar respostas a essas novidades. No texto eu também, né, ligado um pouco a essa ideia de revisão das teorias sociais, as suas origens, etc., e eu falo de que, no que se refere aos componentes epistemológicos das ciências sociais, teorias e metodologias sociológicas, principalmente, fizemos um passeio panorâmico dos 3 autores canônicos, né, cujos referenciais remetiam-se à filosofia, principalmente o Marx e o Weber, né, e as ciências naturais como referenciais teórico-metodológicos, né, e depois fomos identificando a crise desses modelos apontados por Giddens e Wallerstein, né, derivados da própria crise instaurada pelo debate na filosofia da ciência. Retomando, então, a centralidade, o escopo do texto, podemos dizer que as ciências sociais latino-americanas, na maior parte do tempo, de 1950 em diante, incluindo o período das rupturas e transições democráticas, tornaram-se reféns das concepções de modernização truncada, por conta do subdesenvolvimento estrutural dominado por traços tradicionalistas e não tipicamente capitalistas. Porém, leituras mais recentes parecem superar o marco analítico das teorias dicotômicas da modernização, introduzindo categorias mais sofisticadas e que reivindicam a especificidade cultural, política e histórica das sociedades latino-americanas. Né? Essas releituras reivindicam para si o fato de que a modernidade ocidental não seria possível sem que a América Latina e o Caribe estivessem presentes no cenário da conquista, introduzindo, assim, outro tipo de modernidade. De tal maneira que,
rompem com o etnocentrismo hermenêutico, que acreditam uma linearidade de uma modernidade imposta pelo Norte. Em consequência, as sociedades latino-americanas não seriam nem modernas nem tradicionais, e não se reduzem ou reduziriam ao par binário nacionalismo ou indigenismo. Sendo que modernidade e colonialidade seriam as duas caras de uma mesma moeda, na perspectiva de uma visão holística mais complexa sobre as fronteiras culturais e políticas. Essa hermenêutica, né, pós-colonial abre, assim, as vias de processos de autonomização de uma emancipação ou superação da subalternidade, inspirados nas propostas mais recentes, né, dos movimentos sociais, como a formação do Fórum Social Mundial, a reemergência dos povos originais, dos povos originários, o debate sobre etnicidade, a filosofia e a prática do bem viver, a organização de novas formas de superação da pobreza, como a economia solidária, o cooperativismo e a luta pela terra, além de todo o debate sobre experiências pós-desenvolvimentistas, em que se buscam alternativas ao desenvolvimento, no lugar de alternativas de desenvolvimento como nos propuseram, né, Arturo Escobar, Codinas e outros teóricos, né, críticos da ideia do desenvolvimento. Contudo, da mesma maneira que as teorias hegemônicas possuem variantes, o mesmo se pode dizer dos estudos com matrizes pós-coloniais. Ou seja, enquanto alguns estudiosos resgatam a tradição das dinâmicas coletivas, outros a evitam ou até se opõem a elas, para sublinhar que as estratégias dos atores são influenciadas não apenas por processos de resistência, que, segundo a teoria da ação coletiva expressa por Hirschman, ele cunha essa ideia de solidariedade coletiva por meio de dois conceitos em inglês, né, que seria voz e lealdade, né? Mas igualmente pelos desvios provocados pela ideologia e a cultura da individuação ou individualização capitalista, e que o Hirschman vai nomear de exit, né, que é saída. Ou seja, quando um ator que pertence a um grupo não se solidariza com esse grupo, ele estabelece uma busca pela saída, pelo exit, né? Então, finalmente, na última seção do artigo, a pergunta por uma ciência pública e pertinente por uma ética da pesquisa, é bom que se diga que se trata de um tema caro, a sociologia e a filosofia da ciência, que vai muito além do tema central de hoje, sob pena de alongar-nos em demasia, mas que eu acho que eu formulei já desde o início essa questão que é própria dos limites do leito de Procusto, chamaremos assim, mitomicamente, né, pelo mito grego, né, das próprias ciências sociais. Ou seja, o cobertor é muito curto, né? As ciências sociais, elas tentam cobrir o rosto, mas descobrem os pés. E quando cobrem os pés, descobrem o rosto, né? Isso nessa perspectiva colocada da aproximação entre a construção de conceitos e a construção de realidades, né? Sucintamente, esta última sessão nos adverte sobre alguns dos seguintes aspectos. A crítica que recebe o sistema das ciências não deriva apenas das comunidades acadêmicas, mas são geradas por uma crítica social dos sistemas sociais abertos. Essas críticas não são necessariamente manifestações de rua, mas são geradas nos espaços visíveis e invisíveis, né, dos demais sistemas de conhecimento, da crítica retórica e semântica, da ressignificação e emergências de setores culturais e sociais subalternos. Um bom exemplo disso é a disputa de sentidos em torno
das concepções de desenvolvimento sustentável por diferentes atores. De um lado, os hegemônicos, e de outros setores que operam com retóricas que podemos chamá-las de contestação, como ocorreu na Cúpula dos Povos, por exemplo, na Rio+20, em 2012. E a produção de novos espaços da diferença, vamos chamá-los assim, no campo acadêmico-científico, geradores de novas associações, vai depender do grau de conflitividade e de concorrência que se estabelece entre as estruturas de poder epistêmico e institucional das ciências e a capacidade ou as capacidades de gerar efeitos de contaminação ao sistema cartográfico das ciências, né? Então, nesse ruído que se estabelece nessa cartografia das ciências que pode emergir a diferença, né? Esses espaços da diferença. Um bom exemplo disso são os programas de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento no Brasil desde 92, o que produziu efeitos nas instituições nacionais de avaliação, resultando em novas áreas de conhecimento, reconhecendo-se a existência de pesquisa de caráter interdisciplinar e de uma nova área das ciências ambientais, sem considerar que essa nova configuração das ciências abriu novas janelas para incluir a transdisciplinaridade e o diálogo de saberes com os sujeitos ecológicos. Deixo de considerar aqui perguntas que o texto formula a respeito de uma ética da pesquisa científica comprometida com uma ciência pública e pertinente. Esse debate fica para uma próxima oportunidade, mas está colocado também desde o início. É isso que eu teria que dizer sobre a minha proposta, né, de outros tempos, outras epistemes para as ciências sociais latino-americanas, como pergunta. Ok, Dimas, muito obrigado. E não vai embora não, né? Você fique Não, por não, aí. não. Não. Fique por aí. Claro. Eu quero sempre como protocolo desse evento, em ato contínuo, eu sempre peço para o pessoal que abra o espaço, né? Claro. Eu teria, evidentemente, várias questões, mas são questões, acho que eu e o Dimas, a gente já discutiu tanto, direto e indiretamente, então era bom deixar que os colegas também se manifestem. Então, fica livre, gente. Vocês, o espaço é esse, né? Para vocês também perguntar, comentar e por aí vai. Por favor, tenham a bondade. Boa noite, professores, professor Edmilson, professor Dimas. Um prazer estar aqui com vocês. Professor, ampliar as realidades. O senhor conseguiria falar um pouquinho mais isso, porque eu achei um tema muito interessante. Ampliar essas realidades. Ampliar a realidade, é isso? Isso. Sim. Porque justamente como está na raiz dos limites que eu aponto para os produtores do conhecimento, né? Como talvez funcionários, né? Aquilo que o Max Weber chamaria, né? Ciência e política, duas vocações, nós acabamos nos profissionalizando, né, nas sociedades modernas como funcionários do conhecimento, né? E evidentemente que o Weber ele era muito, digamos assim, estava muito impressionado com os fatores burocráticos, né? Da sociedade na passagem do século XIX para o XX, ele já antevia, né, pouco o futuro dessa burocratização, dessa profissionalização de funções da própria sociedade, né? Eu diria que hoje a religião também produz profissionais, né? Burocratas, né? Que cada um agencia a sua função, né, com as armas que possui, né? E essa dimensão de ampliar a realidade
possivelmente não reside nos cânones da ciência. Ela está posta lá, mas não são esses cânones que farão que a realidade se amplie. Veja bem, isso nos remete a um capítulo do 9, se não me engano, né? Faz tempo que eu li a estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn, né? Evidentemente que, embora Thomas Kuhn dialogasse muito com a psicologia, as ciências humanas, né? Digamos, a estrutura do seu livro, né? Estava muito dirigida para as chamadas ciências duras, né? De tal maneira que os biólogos, por exemplo, se queixaram muito, né? Que ele deixou de fora a história da biologia, considerando como uma ciência, né? Uma ciência nobre, né? E de fato ele foi trabalhar com a química, com a astronomia, né? Com a física, né? Partindo delas para definir como é que ocorriam mudanças de paradigmas, né? Como um paradigma poderia ser substituído por outro. Mas ele dizia uma coisa bastante interessante. Ele dizia o seguinte, que quando nós olhamos para o mundo com outras lentes, nós enxergamos coisas que as lentes antigas não nos permitem. Está falando de conceitos, categorias de análise, né? E que, consequentemente, esse novo olhar muda a maneira de como eu percebo o mundo. Talvez, pegando esse gancho e aplicando para as ciências sociais, por que não dizer e localizar nessa construção dos conceitos a incorporação de algo que não está posto necessariamente apenas nos cânones da ciência, mas internalizando as exterioridades, as externalidades, e chamemos essas externalidades aquilo que está posto como os nossos próprios temas de investigação e de pesquisa, né? Eu falo das ciências humanas e sociais, ou das nossas ciências híbridas de fronteira, né? Que não abstrai das nossas análises a existência e a presença da dimensão humana, dos sujeitos e dos atores sociais, né? A rigor, nós não fazemos uma ciência de objetos, né? Nós fazemos ciências sobre o com e de sujeitos, né? A pergunta que eu devolvo para você é o seguinte: qual é a nossa capacidade de dar voz a esses atores, a seus saberes, incorporá-los no léxico dos nossos cânones, para efeito de, com eles, ampliar, né? E eu acho que isso está posto nas ciências, nos métodos e nos procedimentos que, digamos, estão nos limites aí daquilo que tradicionalmente sempre esteve, que, em um certo sentido, são propriedade dos meios de produção intelectual. Nós somos detentores, nós somos espécie de, né, capitalistas dos métodos, né? Proprietários, nós somos donos dos meios de produção intelectual, né? E com isso operamos com essa lógica, né? Ao invés de nós distribuirmos a renda derivada dessa mais-valia dos nossos estudos que pertencem aos sujeitos que nós os identificamos como objeto das nossas pesquisas, né? Eu não digo, não faço apologia a uma demagogia da ciência, atenção, né? Eu falo de áreas de fronteira, como são áreas, né, dos temas socioambientais, né, que nós acreditamos um valor a determinados sujeitos capazes de conhecer essa realidade e nos dizer em que consiste a história da construção desse conhecimento que eles têm sobre a natureza, sobre a gestão desses recursos, sobre os limites que essa gestão implica em termos de você estabelecer, digamos assim, uma estratégia de
reprodução das condições de vida, sem necessariamente colocar em risco, né, essa vida. A vida no sentido amplo, que envolve diversas, né, agentes humanos e não humanos, né? Então, eu acho que nós poderíamos pensar essa ideia da ampliação da realidade. E a propósito disso, nós temos um pequeno texto que nós escrevemos à luz de uma experiência de um projeto ligado a um itinerante, que é uma universidade sobre os direitos humanos, direitos da natureza, pela paz e bem viver, que nós desenvolvemos juntamente a produtores tradicionais, faxinalenses, ecológicos, benzedeiras, né, especialistas em ervas, etc., que é a ecologia das práticas e dos saberes para o desenvolvimento local. E que nós vamos, então, trabalhar com essa dimensão dos territórios de autonomia socioambiental. E aí nós desenvolvemos uma metodologia para ver em que medida as práticas, né, essa ecologia das práticas ligada a esses atores, são produtoras potenciais de esses atores, né, construírem o que nós chamamos de autonomia socioambiental. E essa autonomia socioambiental está ligada à capacidade de reprodução desses sistemas tradicionais, né, voltados ao desenvolvimento local. Então, aí existem alguns, né, mas para isso é necessário fazer um novo contrato social da ciência com esses atores, né? Talvez fosse o caso da gente ler novamente o Michel Serres, né, que ele vai falar do contrato natural. Nós poderíamos falar num contrato socioambiental novo, em que os agentes, nós como agentes institucionais, né, vamos em busca de um diálogo com esses atores que são eles os sujeitos da pesquisa, mas que eles ficam de fora, porque os detentores do saber, os proprietários dos meios de produção intelectual, somos nós, como empresários desse conhecimento, né? Desculpe, é meio metafórico tudo isso, né? Mas eu acho que a gente faz um pouco... Porque, a rigor, nós, queiramos ou não, fazemos uma ciência ainda corporativa, para nós mesmos. Essa loucura de você produzir com o teu orientador, né? O programa não ser penalizado, e não é nem culpa do programa, coitado, todos nós somos, como diria um entrevistado, né, que colocou masculino, somos vítimos, né, os homens, e vítimas das mulheres desse sistema, né? Então, é uma questão crucial, essa é desafiadora, em que medida nós podemos romper a bolha, né? E o que seria esse romper a bolha? Seria ampliar a realidade, mas, né, nós temos resistências, nós mesmos, nossas mesmas, né? Mas eu acho que existem, não é virtude nossa, nem nós não estamos descobrindo a pólvora nem a roda. Isso faz parte de um processo de experiências que está ligado, inclusive, à Europa, né? Os franceses têm um diálogo fantástico, chamado ciência cidadã, né? A própria Isabelle Stangers, com o grupo do Latour, né, vai falar de ecologia das práticas, né? E eu acho que as ciências médicas, né, eu acho que o Diego está aí assistindo isso aí, né? Ciências médicas, elas permitem operacionalizar uma ciência cidadã, incorporando o sujeito médico, os sujeitos que estão associados às práticas médicas e paramédicas, né, a esses processos. Então, talvez fosse o caso de a gente fazer uma reflexão para recolher as experiências nessa linha, para dizer que a gente não está bloqueando, né? Mas que isso aí nos devolve para nós insumos muito importantes para, assim, inscrever, né, nisso que você está chamando de ampliar a realidade, que pode ser também dito como construir realidades, pelo Pablo Casanova.
né? Um pouco essa é a reflexão que eu queria para, né, como resposta, o que suscitou como resposta à sua questão, Rosicléia. Obrigada, professor. O professor Edmilson sempre nos falava do insider e outsider, né? Então, dentro e os de fora. Então, Sim. muitas vezes nós valorizamos muito os de fora e não valorizamos o conhecimento dos de dentro, né? Obrigada, gratidão mesmo, professor. Ok, Rose, obrigado, viu? Mais alguém, gente? Aproveitar o Dimas aí para dar uma provocada nele também. Né? Eu vou dar uma olhada no YouTube se tem alguém mandando alguma questão por escrito, viu, Dimas? Só um pouquinho. Pode falar. Tem sim. No YouTube tem alguns questionamentos, professor. Você pode ler, por favor, Rose? Então, nós temos aqui Sensila 2011. Dimas, como tu vês os movimentos Ciência Aberta e Ciência Cidadã para contribuição na construção, conhecimento e mudanças de paradigmas? Saberias ou poderias dizer as principais diferenças entre eles? Bom, eu acho que, parcialmente, né, com a resposta para a Rosicléia, eu acabei contemplando, né, talvez essa ciência aberta, próxima da ciência cidadã, ela poderia se aproximar muito com experiências tecnológicas das chamadas comunidades de práticas. As comunidades de práticas são experiências desenvolvidas lá na Califórnia, com o Winkler, principalmente nessa questão dos usos sociais da tecnologia. Há relatos de casos, por exemplo, quando os tecnólogos aí da informação foram convocados para desenvolver um sistema inteligente de informação para os usuários, ligados, por exemplo, às informações de biblioteca, fontes bibliográficas ou documentais, etc. No primeiro momento, esses tecnólogos se fecharam entre si e, assim, disseram, deixa comigo, nós sabemos tudo de tecnologia. E aí desenvolveram um sistema tecnicamente perfeito, mas ninguém sabia usar. Entendeu? Porque eles se esqueceram de uma coisa básica, que eram os usuários, né? Os usuários dessas informações. E não se dignaram a perguntar quem eram esses usuários, como é que eles faziam os usos dessas informações. Então, à luz dessas experiências, esse teórico alemão, mas que foi trabalhar na Califórnia, ele desenvolveu essas metodologias chamadas de comunidades de práticas. E que, num certo sentido, nós usamos essa expressão, mas aplicados em outros contextos, de ecologia das práticas. Né? E que essa ecologia das práticas ligadas, por exemplo, aos usuários da ciência, nos remetem à discussão que a Isabel Stengers, né? Uma belga, filósofa e química, que colaborou com o Prigogine e foi coautora de uma nova aliança na ciência, que hoje dialoga muito com o Bruno Latour e a equipe dos antropólogos da ciência. Ela vai fazer as experiências ligadas à área médica
lá na Holanda, né, com os usuários de drogas, os dependentes químicos, porque eles estavam desenvolvendo, os pesquisadores, vários fármacos voltados à possibilidade de criar independência do dependente em relação às drogas. E essas pesquisas, então, foram feitas de maneira combinada com os usuários e os médicos e os tecnólogos, né? E, claro, mais do que apenas obter resultados técnicos ou tecnológicos, no fundo é uma pedagogia, né, freiriana, do Paulo Freire. Você envolve os sujeitos nos processos de construção dos seus interesses, do seu conhecimento, da sua realidade. Você dá espaço e vez, né, aos sujeitos para os quais está destinada essa tecnologia, né? Então, acho que é nessa perspectiva que nós gostaríamos de pensar um pouco e além de uma ciência corporativa, essa ampliação dos espaços, ampliação da realidade, construção da realidade. Isso possivelmente traz um efeito bombástico para a maneira como é possível produzir conhecimento não apenas do ponto de vista epistêmico, teórico, metodológico, mas nos usos sociais da ciência. Os usos sociais das ciências, eles são, digamos assim, cruciais para uma pesquisa aplicada, né? E está ligado não só a uma ciência cidadã, mas a uma democratização da ciência. Só que não adianta fazer isso de uma forma voluntariosa. Ou seja, nós teríamos que levar um combate institucional, um bom combate institucional, né? Ou seja, que os programas, principalmente de pós-graduação, né? E às vezes a gente pensa que a extensão, no sentido tradicional, resolve isso, mas a extensão ela é uma via de mão única, né? É como se a gente dissesse, olha, quem sabe somos nós, porque nós só fazemos isso, e nós vamos levar luzes e verdades para as comunidades. Nem todos, né, os pesquisadores têm essa visão simplória e simplista que estou apontando, né? Mas, né, hoje eu acho que o próprio debate teórico, né, que nós acabamos nos referindo, que está posto como uma intencionalidade na incorporação desses novos temas, exige isso, né? Por exemplo, toda a discussão de gênero. Se você não inclui os sujeitos, né, visados pela pesquisa, na própria pesquisa, né, eu acho que você está violando o princípio democrático, né, de uma nova realidade que exige você está confiscando, né, o direito do sujeito de dizer quem ele é e o que ele quer, né? Então, eu acho que também pesquisas ligadas às teorias da marginalização, teorias da pobreza, né? Tudo isso tem um alto poder de desafio para nós, de como viabilizar, operacionalizar pesquisas, né, com essa perspectiva, né? Mas vocês vão me dizer, puxa, mas nós vamos deixar de entender a realidade? Não, entender a realidade é fazer com a realidade. Ninguém está dizendo aqui esqueça a história da ciência, não. Mas, inclusive, é uma oportunidade para mostrar os limites da sua própria história, dessa ciência. Esse fazer diferente vai nos mostrar uma outra maneira de ver o mundo,
para voltar lá para o Thomas Kuhn. Né? Se nós, então, agimos diferentemente com a realidade, nós vamos percebê-la também de uma maneira diferente. Não sou ingênuo pensando que basta apenas ter vontade de fazer isso. Isso é um movimento que implica uma construção orgânica, né? Embates, desafios, né? Mas é o nosso desafio, o nosso risco. O nosso risco é esse. Não sei se respondi. Ou... Quer dizer, a ideia não é responder nada, é a gente discutir, né? Em voz alta. Alô, Dimas. Oi, Maria. É a Maria do Rosário. Sim, que saudades. Parabéns, que saudades desses diálogos. Fiquei feliz de saber que vocês iam organizar essa live. Que a semana passada eu tive um problema, Edmilson. Eu não consegui sintonizar, fiz tudo novo. Mas hoje eu estou aqui e parabéns pelas reflexões e os pontos importantes que você traz nesse momento para novas e futuras pesquisas, porque são muitos os, vamos dizer, pontos em que nós poderíamos discutir. Mas uma coisa que me preocupa, você, por exemplo, trouxe as emergências sociais, culturais, políticas, em vários momentos, e que estão evidenciadas claramente na nossa realidade atual, e que, no entanto, em termos de políticas públicas, nós ouvimos e estamos acompanhando muitos movimentos e congressos, reuniões, discussões, publicações sobre políticas públicas. E, no entanto, como você bem mencionou, as práticas do Paulo Freire, essas políticas não chegam a esse nível. As agências, sejam mundiais, internacionais, as globais ou mesmo nacionais, em termos de políticas públicas, apresentam políticas públicas assim destinadas a um público-alvo, colocou entre parênteses, entre aspas, e não a sujeitos, a pessoas que realmente estão com suas realidades muito carentes. E essas políticas ficam muito, mesmo na nossa produção científica, intelectual, de pesquisa, muito ao nível só de discursos. Não estão chegando ao nível de experiências, de propostas, de políticas, de ações, como você colocou também na sua fala, que dê as ações, que dê as experiências, as práticas socioeducativas e ambientais para serem colocadas para essa população, para a população, vamos dizer, carente, quer dizer, políticas públicas que atinjam as necessidades das pessoas. Isso está faltando muito. Então, também na nossa vida acadêmica. E movimentos, reuniões, discussões, produção tem havido, mas não chegam a esse nível de práticas, porque nós temos que pensar assim, onde não há um ensino, uma apresentação de vontade de que aquelas pessoas aprendam como poder viver melhor no seu habitat, no seu ambiente, conhecer melhor o seu entorno, nada vai acontecer. Nós estamos percebendo isso claramente nesses nossos dias aqui da pandemia. Quanta ignorância das pessoas em relação a um cuidado com a sua própria vida está sendo ignorado. Então, que políticas públicas realmente nós precisamos? Se você puder dizer alguma coisa de alento nesse sentido, eu fico muito grata. Dimas, só pedir licença, tem uma menina, a Liz Góes, ela tá indagando
sobre as relações, né? Relações possíveis entre interdisciplinaridade e interculturalidade. Essa é uma questão bem interessante também, se depois você pode fazer algum comentário, Tá, enfim, tá bom? tá. Interdisciplinaridade e interculturalidade, né? Maria do Rosário, são muito oportunas, pertinentes as suas reflexões, justamente sobre os limites das políticas públicas. E eu acho que também há uma certa confusão, né, nossa, de todos, grande parte pelo menos, sobre o que e em que consistem essas políticas públicas. Quem são os atores centrais, responsáveis de e por políticas públicas? Nós temos uma ideia bastante, eu diria assim, simplificada e às vezes até errônea, e que a gente identifica imediatamente como política pública sendo tarefa do Estado, né? Então, aí você gera um sistema de expectativas de que o Estado é capaz de tudo. E nós sabemos que muitas vezes o Estado é capaz de produzir dificuldades, de produzir obstáculos, né? Quando não de se opor, né, aos anseios e às necessidades colocadas pela própria sociedade. Veja a parafernália hoje do debate sobre as vacinas, né? Veja essa confusão ideológica perversa que está posta em relação a esse tema, né? Você citou muito bem esta forma de como os governantes, né, lidam com a pandemia, né? E, no fundo, isso aí é revelador de quem somos nós, os brasileiros, né? Vamos nos colocar também, né, como pertencentes a essa categoria, né? Como é que nós lidamos, né? Claro que é uma questão complexa, porque não se trata apenas de desinformação e ignorância, né? Só para retomar uma questão central da nossa exposição, nós somos sociedades, né, de heterogeneidade estrutural. E a crise ela veio agravar as condições de sobrevivência de imensas parcelas da nossa sociedade, né? Se você pega a estrutura de emprego da sociedade brasileira, você vai observar, né, um alto grau de informalidade, de subemprego, né, de pessoas que estão, né, à mercê do azar, não digo nem da sorte, à mercê do azar, né? Então, é muito difícil o Estado, dialogar com essas pessoas. O que eles estão fazendo é dar essa ajuda emergencial, que provavelmente o ano que vem vai acabar, né? E sabe lá como é que os cálculos que lá em cima no Planalto eles estão fazendo para ter de volta os favores que eles estão dando para essa população que não tem o que comer, né? Certamente estão contabilizando em tendências eleitorais para 2022, provavelmente, né? Então você tem aí, né, uma confusão, mas você tem virtudes também, que não depende apenas de um ou dois governantes, mas da história, da construção da luta social em torno dos bens públicos. Acho que o SUS é uma conquista democrática importante da sociedade brasileira. A escola pública é uma conquista importante da sociedade brasileira. Eu acho que nós temos que defender essa dimensão pública, né,
E existem as políticas públicas pontuais, que elas também é um mix, né, daquilo que a própria sociedade pode fornecer para si mesma e aquilo que é dever do Estado, né, brindar para essa sociedade. Mas essa sociedade, ela não é um ente abstrato. Ela é composta daquilo que você estava falando em termos de quem somos nós brasileiros. Qual é o nosso nível de informação, de escolaridade, né, de inclusão social, né? Então, eu acho que nós teríamos que pensar numa certa dialética, né, entre aquilo que a sociedade é capaz de reivindicar para si e aquilo que o Estado é obrigado a fornecer para a sociedade. Eu acho que isto... E aí, onde nós entramos nisso, né? Tem gente que acha que nós estamos identificando, fazendo diagnóstico da realidade, e aí nós entregamos lá para o mandatário local, estadual, federal, sobre os resultados da pesquisa. Isso é uma ingenuidade grosseira que a gente pode estar promovendo. Por isso que eu acho que cada um, desde o seu lugar, deve ser um promotor, né, proativo das capacidades que nós mesmos estamos desenvolvendo em termos de pesquisa e de articulação com a sociedade. É nesse sentido que nós estaríamos fazendo política pública da ciência também, em relação a esses atores, né, que são temas das nossas pesquisas. Isso por um lado. Relações possíveis entre interdisciplinaridade e interculturalidade. Bom, eu entendo que a interdisciplinaridade é um instrumento de pesquisa, né? Acho que a interculturalidade é um conceito, é uma categoria de análise, né, para discutir justamente situações de diferença, de diversidade, de culturas, em várias escalas geográficas, espaciais, temporais, né? E que, num certo sentido, nos informa sobre justamente essa diversidade que pode ser entendida em termos de conflito, de diálogo, né, até de violência entre esses atores diversos nessas escalas, né? Então, eu não vejo assim necessariamente uma relação intrínseca entre interdisciplinaridade e interculturalidade, né? Possivelmente, talvez, a transdisciplinaridade seria muito mais pertinente quando trabalhamos com essas escalas interculturais, né? Eu sugiro que vocês deem uma lida na tese do Adriano Fabbri, tá? O Adriano Fabbri fez um trabalho muito interessante na prática com os Axaningas no Acre e os Mapuches no sul do Chile. E o foco e o enfoque dele é justamente a interculturalidade, na perspectiva da capacidade desses sujeitos culturais indígenas formularem estratégias de construção de projetos sustentáveis, de projetos de autonomia cultural, mas também nessa capacidade de interagir, de trocar suas experiências culturais com culturas diferentes, em diversos planos, em diversos níveis, seja do ponto de vista da produção material, seja do ponto de vista da capacidade de organização política, né, seja nas trocas, eu diria assim, cotidianas, né, de culturas diferentes e próximas, que convivem e interagem no cotidiano dessas comunidades. Então, talvez lá fique mais claro. Eu acho que não se trata de você querer resolver essa discussão no plano teórico apenas, né, mas ver em que medida estudos sobre a interculturalidade aplicados podem nos trazer reflexões interessantes, né? E aí, eu acho que como consequência, você vai avaliar qual é o nível de instrumentalização e metodologia para resgatar essas experiências de diálogo intercultural mais adequadas, que não é necessariamente apenas a interdisciplinaridade. Isso é que eu queria
para dizer, num primeiro momento, pode ser que você me mostre outras coisas que eu não consiga ver e que possa, né, indicar que meu enfoque é limitado, parcial. É isso aí. Muito, muito bem. Tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Acho que o pessoal já está meio cansado já, né? Esse é o que eu também falo, Dimas, com relação à questão do uso, né, das tecnologias. A gente reconhece que ela ela potencializa tudo, mas não dá para sublimar, né, a questão da tecnologia, né? Acho que a gente tem que cuidar da saúde da gente. Tem gente que quer ficar o dia inteiro, aí não dá. Então, não dá. realmente a gente tem que dosar, né? Dosar Com certeza. os eventos, as aulas. Eu lembro que na condução do módulo, eu sempre fui muito cuidadoso, sabe? Com os horários, para a gente não extrapolar demais, porque... e os alunos até concordavam depois, porque realmente não é presencial, né? Presencial a gente tem aquela coisa de ficar a tarde toda ou à noite, e é agradável, né? Levanta para tomar um cafezinho, etc. Isso. Aqui não, né? Aqui tem esse limite. Eu gostaria de pedir para os colegas de abrir, se pudesse, quem puder, óbvio, né? Puder e quiser abrir a câmera para a gente fazer um registro, fazer uma foto aqui, porque aproveitar a tecnologia e guardar esses momentos muito importantes. Quem puder, né? Quem quiser também, seria interessante para a professora Maria. Esta fala vai ficar registrada no YouTube? Já está gravada ao vivo e vai ficar lá, né? Professora Maria do Rosário, teria condição de... Estou vendo a Giclero, o Diego. Então, são os colegas que resistiram até o final, hein, Dimas? Esses são resistentes e resilientes. E resilientes. Bom, então eu vou fazer a foto, gente, tá? Para a gente guardar. Embora vai ficar tudo vai ficar gravado, tá bom? Certo. Enquanto ele faz a foto, eu quero registrar a participação dos estudantes do PIBID, tá? Tá. Muito bom, excelente que eles venham também. O problema é para eles não se assustarem muito, né? Com a nossa... Puxa, a professora entrou ali, eu gostaria de repetir a foto, gente. Tá. Professora, tenha bondade. Rosário, que saudades. Isso, foi. Então, em nome da coordenação do evento, eu quero agradecer a presença de todos vocês, em particular do Dimas, e a professora Maria do Rosário, que é um prazer enorme revê-la, e dizer o seguinte, Dimas, essa foi uma singela homenagem lá do início, com a canção, certo. Porque também a gente precisa incluir, né? Eu estou cada vez mais convicto disso, de que essa coisa da academia, pela academia, ela precisa dialogar com a poética, né? Com as poéticas. E eu estou muito propenso a isso pelo meu lado mais artístico do que acadêmico, né? Então, mas, enfim, é uma área de fronteira, uma área de muito encontro, e eu espero que você tenha gostado dessa singela homenagem. A palavra é sua, final, por favor, Dimas. Não, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço também a todos que estiveram presentes, né? Talvez os ausentes, a Lúcia Helena justificou, mas eu disse que assistiria também, né? E a vantagem que está gravado, então as pessoas, em função dos seus problemas que têm,
né? Pode assistir a hora que quiser. Da minha parte, eu tentei formatar um pouco como fosse uma mini aula, né? Não pelo que eu disse, mas pelos textos que eu indiquei para vocês, né? E que sempre é uma oportunidade, né? Eu acho que a função pedagógica, a função de docência, ela é uma função de permanente aprendizado, né, Maria do Rosário? Eu sempre tenho dito, né, que cada momento pedagógico é sui generis, é único, né? E que, portanto, não adianta você querer repetir aquilo que aconteceu já no passado. E certamente, né, mas eu acho que em função também daquilo que nós mesmos procuramos organizar e desenvolver como atividade. E é por isso que eu sempre dizia para os meus alunos, né, que quem, em princípio, tem mais chances de aprender é o professor. Porque ele tem a obrigação de se organizar, de se preparar para a comunicação dos conteúdos. Então, eu sempre primei por esse princípio. Primei por esse princípio e durante 30 anos do meu magistério, não falo como vaidade, mas falo para reafirmar esse princípio de que a oportunidade do aprendizado é daquele que está apresentando a atividade, né? Então, lá em casa, a Gladys dizia, pô, Dimas, mas faz 30 anos que você, isso em altas horas de madrugada, você não está ainda, né? Não, cada aula é outra. Eu estou preparando para a aula de amanhã coisas diferentes que eu nunca disse antes, né? Então, acho que essa é uma oportunidade importante, né? E inclui os pós-graduantes também. Quando eles são convocados para apresentar os seus textos, os seus trabalhos, também os que têm mais condições de aprender são eles, porque eles estão organizando, né, essa comunicação de conteúdos. Não sei se a Maria do Rosário concorda. Liguei, Dimas, você me fez ligar o passado com o presente. Despertou-me saudade das aulas e estudos de sociologia, das ciências sociais que nós fazíamos naqueles 30 anos atrás, que você diz, e nos debruçando nas teorias sociológicas e na produção desses autores, desses sociólogos que nos iluminavam. E você veja, hoje você foi capaz de trazer vamos dizer, o resultado de uma constelação de saberes daquela época para esses nossos dias agora. E como nós sentimos que as ciências sociais, apesar dos tropeços todos e também negatividades que tem, como tem nos ajudado a descobrir e realmente buscar soluções para os problemas da atualidade e socioambientais também. Foi muito bom, muito gratificante, muito obrigada mesmo. Então, dito isto, eu me despeço de vocês, bom descanso e nos mantemos em contato, claro. Ainda virtualmente, mas isso tende a ser superado, possivelmente. Espero. Tá certo. Então é isso, gente. Quero agradecer aos colegas do programa que vieram também participar e dizer que eu estou com saudade de todos vocês também. Um grande abraço, uma ótima semana para todos e todas. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Um grande noite. abraço.